vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento também os nossos amigos do canal do YouTube. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa adentrar no seu coração e que Deus possa continuamente falar convosco. Peço que você, por favor, abre comigo a vossa Bíblia na primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Crônicas está antes ali de Jó, de Esther, de Neemias. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Grandes coisas tem feito Deus em nosso meio, porque a carta aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, Deus não falha e Deus muito menos tarda. Deus sempre será pontual naquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Talvez alguns tenham tardio aquilo que Deus o prometeu ou aquilo que Ele espera, mas Deus, Ele sabe o momento certo de fazer na minha vida e na sua vida. Então eu já digo para você não se desesperar mediante o que está acontecendo, porque diz a própria na carta aos Hebreus, se não me recordo, falo em memória, diz assim: o que há de vir virá e não tardará. Quando Deus cumpre, quando Deus fala sobre as promessas dele, Ele há de cumprir. Agora, quando Deus fala, não é quando o homem fala por si próprio ou a mulher por si próprio. Por isso, cuidado com as promessas que você ouve, porque toda promessa, ela vem ligada numa ordenança de Cristo. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa. Antes da promessa, Deus diz para ele: sai do meio da tua parentela. Então vê que há uma ordenância primeiro para depois vir a promessa. Quem não cumpre a ordenância de Jesus e os seus mandamentos, jamais viverão as suas promessas. Quem não cumpre as ordenâncias não vive as promessas de Deus. Livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Todos acharam, amém? Glória a Jesus. Diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Esse versículo nos remete a entender que tudo que havia naquela casa, Deus abençoou. E quando se fala sobre a bênção do Senhor, a nossa mente é incapaz de compreender aquilo que Deus pôde fazer na casa deste homem. Quando Deus escolhe abençoar alguém, Deus não tem limite para abençoar. O que Ele faz sempre será maior do que eu e que você podemos fazer. Então nós vemos que 3 meses a arca ficou na casa deste homem, e a sua família foi abençoada. E não só se bastasse a sua família, tudo aquilo que pertencia àquela casa, também ela foi repleta pela bênção de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, não só nós seremos abençoados, mas tudo aquilo que está ao nosso redor vai ser abençoado pelo poder que há no nome do Senhor. O que seria a arca de Deus? O que seria a arca do Senhor? A arca do concerto. A arca de Deus, ela é feita com uma madeira chamada acácia. Deus estabelece para assim fazer podemos dizer, este objeto, como se fosse uma caixa, e tudo tinha o seu propósito. Deus então levanta um homem para fazer esta arca, e Deus estabelece algumas coisas que seriam necessárias. Como tudo na nossa vida,
Deus ele estabelece o querer e a vontade dele. Servir a Deus como eu quero, não dá. Servir a Deus do meu jeito, não dá. Eu tenho que servir a Deus como está estabelecido pela sua palavra. Senão eu não sou servo. Senão eu me titulo Senhor. Porque quando eu sou servo, quando eu faço a vontade de Deus, quando eu faço a minha vontade, eu deixo de ser servo e me torno Senhor do meu querer e da minha vontade. E é o grande equívoco e erro de muitas pessoas, que servem a Deus como ela acha, como ela quer, como ela escolheu. Você jamais pode se dizer que é servo de Deus, porque quem serve, ele serve aquilo que Deus assim quer, que assim que Deus estabeleceu para a vida dele. A arca de Deus, então, ela é feita de uma madeira chamada acácia. Essa madeira, segundo os historiadores, é uma madeira muito bruta e muito difícil de se trabalhar. É uma madeira que ela vem cheio de, para nós entendermos, de nós, que é difícil você começar a lapidar ela para se tornar aquilo que você quer. Então é preciso ter muita calma, é preciso ser especial, ter um conhecimento. Mas essa madeira ela é conhecida e titulada como uma madeira muito ruim, porque ela não é fácil de se moldar, não é fácil de trabalhar com ela. Ela vem toda tortuosa, cheio de deficiência. E segundo os historiadores, Deus escolhe essa madeira no meio de tantas, porque ela tinha algo em particular, que essas madeiras era praticamente imperfurável. Ela não era fácil de perfurar esta madeira. Por isso Deus escolhe, e nós podemos fazer um paralelo dessa madeira para a nossa vida. Parece que Deus é especialista em escolher aquilo que não vale nada. Parece que Deus é especialista em escolher aquilo que é difícil lidar. Parece que Deus é especialista em escolher aquilo que está torto. Parece que Deus é especialista em escolher aquilo que dá trabalho. Porque quando Ele põe a mão, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Aleluia! Parece que essa madeira acácia, ela parece ser eu, cheio de defeito, duro para trabalhar, duro para moldar. Mas Deus molda, mas Deus trabalha, porque Ele é especialista. Aleluia! Ele é especialista. Não é qualquer madeira. E a madeira ela é bruta, irmão Ricardo, como o senhor, como eu era bruto, como nós éramos brutos. E alguém olhava assim: não tem jeito, Everton, mas não tem jeito não, isso daí não. Olharam talvez para você e já decretaram a sua falência. Talvez quando alguém fala da ordem de Moisés fala assim: olha, Deus mandou pegar essa madeira acácia. Talvez alguém retrucou, mas logo essa madeira é difícil trabalhar com ela. A madeira é cheia de problema, é cheia de dificuldade. Mas quem deu a ordem, Ele sabe como trabalhar. Quem Deus escolheu, Ele sabe o que fazer. É por isso que você está aqui. Você pode ter dado trabalho, você pode ter sido difícil, mas quem te escolheu é especialista. Quem te escolheu é especialista. Ele te trouxe, te lapidou, te escolheu. E olha hoje você servindo, olha hoje você adorando, olha hoje você participando da Santa Ceia. Então vale a pena servir a esse Deus. Aleluia! Você deu trabalho, mas Deus te escolheu. Eu dei trabalho, mas Deus nos escolheu. Moisés agora então é instruído agora após a arca começar a tomar a sua proporção. Agora Deus chama Moisés e disse para Moisés: você tem que passar betume nesta arca. Agora Moisés tem que revestir ela, tanto por dentro como por fora. Porque o revestimento de betume, ele é se dado com pó de ouro. Era um pó especial, um pó fino. Não era aquele ouro, irmã Bruna, em barras. Era um ouro refinado.
era um ouro especial, era um ouro diferente, porque este betume, ele era responsável para cobrir a arca, a madeira que era trabalhosa, a madeira que era dificultosa, a madeira que era torta. Agora esse betume ia revestir ela por dentro e por fora. E por que revestir? Porque com o revestimento, todas as dificuldades e as impurezas daquela madeira seria tampada. Não parece igual o que Deus fez conosco? Quando nós entramos, chegamos até Deus, todo arrebentado, cheio de gírias, cheio de vontades, e aí Deus recebe, mas Ele vai lapidando, e depois Ele vai revestindo por dentro, e automaticamente a revestimento por dentro Ele vai fazendo por fora, e hoje tudo foi mudado, e hoje as pessoas não vê você como vê antigamente, hoje vê você um homem, uma mulher de Deus. Por isso Deus manda Moisés revestir a arca todinha, com ouro fino de primeira qualidade, e essa madeira somos nós, cheios de problemas e dificuldade, e o ouro que é dado por Cristo, o ouro que é entregado por Cristo, e nós podemos dizer que este ouro ele cobre as impurezas e as imperfeições dessa madeira, assim como o Espírito Santo de Deus, ele cobre todas as nossas imperfeições e as nossas dificuldades, e hoje nós não andamos mais conforme o nosso querer, a nossa vontade, andamos como o querer e a vontade do Espírito Santo de Deus. E esta arca, acima dela, depois de toda betumada, depois de toda trabalhada, acima dela tem uma tampa, e nessa tampa tem 2 querubins, de frente um para o outro, e essa tampa é chamada de propiciatório, e os querubins estão com as suas faces diretamente olhando para dentro da arca, e isso significa que a presença de Deus está guardando o tesouro dentro da arca. Os querubins ali estavam protegendo aquilo de mais sagrado que Deus colocou dentro da arca. Por isso hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, porque aquilo que Jesus colocou na minha vida e na sua vida tem muito valor. Por isso que a Bíblia diz que ao nosso derredor está Satanás bramando como um leão, mas Jesus, antes de ir assunto ao céu, ele diz: Pai, eu irei subir, mas peço que envie o outro Consolador, para que eles não fiquem órfãos. Aleluia, glória a Deus. É por isso que você está de pé, é por isso que você, aleluia, está caminhando, é por isso que você ainda não desistiu, é por isso que você está suportando, porque dentro de você tem algo que Deus colocou, que não foi o homem, não foi tua mãe, não foi teu pai, não foi pastor, não foi evangelista, mas foi o próprio Deus que colocou dentro de você algo que chama Espírito Santo, o Consolador, o agente de Deus, que faz você continuar, mesmo com tempestade, mesmo com dor, porque o céu é o teu limite, aleluias. Só que, da mesma forma, Ele nos guarda, porque como ao nosso derredor está Satanás, irmã Manuela, bramando como leão, a Bíblia diz que ao nosso redor está os anjos do Senhor acampados, guardando, militando em teu favor, aleluia, glória a Deus. E a arca então, ela tinha o seu valor muito que especial, porque a arca, de uma forma literalmente, naquela época, ela estabelecia a presença de Deus. Uma certa feita, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, Israel sai para a guerra, guerrear contra os filisteus. Na primeira batalha, se morre 3.000 soldados. Na primeira batalha, 4.000 soldados são feridos e mortos. Rapidamente alguém se levanta para o ancião mais próximo e diz: ei, corre buscar a arca lá em Siló,
porque eles sabiam que a arca, ela representava a presença de Deus, irmã Natália, e contra a presença de Deus ninguém podia naquela época. Quando a arca estava, a presença de Deus era estabelecida naquele lugar. Então na primeira batalha se perde 4.000 homens. Então rapidamente alguém fala para o ancião: olha, manda trazer a arca rapidamente, porque nós vamos pelejar, nós iremos voltar para a batalha, porque eles tinham a certeza que se a arca estivesse, a vitória seria certa. Então na cabeça deles seria o que? Se Deus estiver conosco, não perderemos jamais sequer uma batalha. E assim foi feito. Então é se dado a ordem para trazer a arca de Siló até o arraial dos hebreus, ali no arraial, para eles combaterem contra os filisteus. Diz a Bíblia Sagrada que quando a arca vem vindo, o povo começa a jubilar com grande voz, glorificando e exaltando a Deus, só porque eles viram a arca, porque a arca representava a presença de Deus. Eu estou te dizendo, aleluia, se eu fosse você já dava glória a Deus, aleluia, porque quando o povo de Israel começou a glorificar, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, a Bíblia vem dizer que ao outro campo, no outro arraial dos filisteus, os filisteus começaram a olhar um para o outro e dizer: ai de nós, que vamos perecer, porque a arca de Deus está sobre a vida deles. Eu quero te dizer que se a presença de Deus estiver com você, Satanás não toca. Se a presença estiver com você, Satanás não pega, porque a presença de Deus inibe o adversário na tua vida. Oh glória, aleluia, oh glória, é a presença que faz a diferença, é a presença de Deus que faz a diferença, não é o que você fala, não é o que você diz, mas é a presença do Todo-Poderoso. Só porque eles viram, eles já começaram a glorificar, mas parece que hoje, nós não vemos mais Deus, porque para dar um glória é preciso alguém estar com o microfone e pedir, dá glória. Mas naquela época não. Só de eles verem a arca chegando, eles começaram a glorificar e exaltar a Deus. Se nós queremos vitória, se nós queremos bênção, eu tenho que glorificar primeiro, antes de Deus começar a se manifestar. Aleluia. A geração que nós estamos enfrentando hoje é uma geração que quer receber para depois dar. Com Deus é diferente. Eu primeiro dou para Ele, e se Ele achar por bem, Ele me entrega. Se Ele achar por bem, Ele me dá. Por quê? Porque há mais de 2020 anos atrás Ele já entregou de melhor que Ele tinha. Jesus, o Salvador, o Criador da minha vida e da tua vida. E é por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui, porque Deus te escolheu primeiro. Eu não glorifico Ele porque Ele há de fazer. Eu glorifico e exalto porque Ele já fez. Ele já fez. Então nós vemos que a arca chega. Mas mesmo com a arca chegando, a segunda batalha foi perdida. E agora os filisteus pegam aquilo que representava a presença de Deus e é levada com eles. Por quê? Não basta dizer que serve a Deus, não basta dizer que prega no nome de Deus, não basta dizer que dirige uma igreja no nome de Deus. Tem que realmente, literalmente, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Não basta colocar um terno, uma gravata e simbolizar que está com Deus. Eu tenho que verdadeiramente ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Deus permite que a segunda batalha então é perdida, e agora se morrem os filhos de Eli nesta batalha. Ofni e Finéias são mortos. Vem um mensageiro rapidamente na casa do sacerdote, diz: olha, o seu filho Ofni e Finéias foram mortos. Até esse momento, para Eli estava normal receber a notícia que os seus filhos haviam morrido na batalha. Só que quando o mensageiro diz: olha,
além dos seus filhos morrerem, a arca foi levada. E ao pronunciar que a arca foi levada, a Bíblia vem dizer que Eli não aguentou, caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço. Porque Eli rapidamente, ele sabia o que isso representava, porque a arca da aliança era tudo, era a proteção que Israel tinha, e agora a proteção, a presença, ela foi tirada, ela foi levada. Eli não morre por causa dos seus filhos, mas ele morre porque a presença de Deus foi arrancada do meio dele. Isso me faz analisar que quando eu não tenho mais a presença de Deus, eu sou um homem morto espiritual, eu sou uma mulher morta espiritual. A presença de Deus é que nos move a andar, a presença de Deus é que nos move a chegar, a presença de Deus que faz eu ser alguma coisa, a presença de Deus que vai fazer eu chegar ao céu, é a presença de Deus que vai dizer não para o pecado, é a presença de Deus que vai fazer eu resistir à tentação, é a presença de Deus. Por isso Davi, quando ele está diante de Deus, ele diz para Deus: Deus, uma coisa eu lhe peço, não retires a tua presença de mim, porque você pode analisar pela sua própria vida, um homem ou uma mulher sem a presença de Deus, quem ele é, quem ela é, mas há um contraponto, e hoje você pode dizer quem é você na presença de Deus, quem é você agora, uma nova criatura, uma nova pessoa, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, para a glória de Deus. Aleluias. Eli então ele morre, e a Bíblia vem dizer que do seu lado a sua nora estava gestante. A esposa de Finéias estava prestes a dar à luz, e ao receber essa notícia e ver que o seu marido e o seu cunhado e o seu sogro morreu, e a arca foi tomada, a criança nasce. E quando a criança nasce, é se colocado o nome Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Uma tragédia estabelecida, jamais vista em Israel. A glória de Deus não está mais com eles. Então eles estavam totalmente desprotegidos, estavam totalmente desamparados. Agora a arca é levada pelos filisteus. E no capítulo de número 5 de 1 Samuel, não precisa abrir, essa arca é levada para dentro de um santuário, e dentro desse santuário está um Deus chamado Dagom, e a arca é deixada ali. E no dia seguinte, alguém foi olhar dentro do santuário e viu que Dagom, o deus dos filisteus, estavam caído com o rosto na terra em frente da arca. Parecia ter sido um vento entrar pela janela, talvez, no pensamento daqueles homens que estavam ali. Parecia que foi um acaso. Então ergueram novamente o deus deles, Dagom, e colocaram no seu devido lugar, no seu santuário. E no outro dia foram lá. A mesma cena se repete, só que agora diferente. A Bíblia vai dizer que Dagom estava caído, mas com a sua cabeça arrancada e suas mãos dissipadas. Era a glória e o poder de Deus se manifestando naquele lugar, porque aonde Deus está, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é só o glorificado, Ele é só o exaltado. Rapidamente então agora, aqueles homens começam a perceber: essa arca está nos causando mal. Temos que tirar essa arca daqui. Temos que tirar a presença daqui de Deus. Porque a presença de Deus no ambiente onde ela não é bem-vinda, ela não causa nada. A presença de Deus aonde as pessoas não reverenciam, ela não causa nada. A presença de Deus onde as pessoas não têm o temor,
não causa nada. A presença de Deus, aonde ela está, aonde as pessoas não o adorem, não causa nada. Mas a presença de Deus, aonde há um adorador, algo diferente acontece. Algo diferente, aleluia. Por isso nós vemos, aleluia, milagres e sinais de milagres acontecendo, porque, aleluia, num caminho, aleluia, para Jericó, alguém estava gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A presença de Deus estava andando, Jesus Cristo. A multidão, aleluia, talvez não reverenciava, mas alguém cego, mas porém tinha os ouvidos aguçados, começou a clamar, começou a bendizer, reconhecendo a presença de Deus, e rapidamente Jesus volta e cura aquele cego, porque reconheceu, aleluia, a grandeza do Messias, reconheceu a grandeza de Deus. Eu tenho que te falar, enquanto eu e você não reconhecer quem Deus é, jamais nós vamos sair do mesmo lugar. Enquanto a igreja não reconhecer quem é o Deus Criador, não vai ser igreja. É momento de nós reconhecermos quem é o Senhor, quem é o Deus poderoso, porque só existe o grande eu sou, aleluia, Deus eterno da nossa vida, o Deus poderoso. E agora, a arca então ela é tirada e é levada para uma cidade, Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E nesse tempo Saul já está reinando. Saul é levantado, escolhido pelo povo e não por Deus. 40 anos Saul está reinando, mas ele não se preocupa em buscar a presença de Deus. Ele não se preocupa em trazer aquilo que se foi de Jerusalém. Saul não era um homem espiritual. Aquilo que Saul estava vivendo no seu reino, aquilo que Saul estava vendo ao seu redor, para ele já bastava. Por isso ele não se preocupou em trazer a arca de Deus. Por isso a arca para Saul pouco fazia importância, porque aquilo que ele já tinha, para ele já bastava. Parece um paralelo do que nós vivemos. Parece porque eu tenho um carro, uma casa, um bom emprego, eu não preciso buscar mais Deus, mas todavia eu tenho que te alertar, é Deus acima de tudo e acima de todos, aleluia, e as coisas vêm depois, aleluia. Se nós invertemos o processo, nós vamos ser que nem Saul. Quando Saul, aleluia, começa, aleluia, a rejeitar a presença de Deus, Samuel começa a ter pena, mas Deus já tinha tirado a coroa da vida de Saul. Pode ter título, mas não tem coroa espiritual. Pode ter nome na terra, mas não tem no céu, porque quem manda é Deus, aleluia. E Deus olha para Samuel, Samuel, até quando vai ter dó de Saul, tendo eu já rejeitado? Não espere Deus te rejeitar para você buscar a presença dele. Não espere Deus te rejeitar para você glorificar o nome dele. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Esta geração é uma geração que não glorifica e não exalta. Por isso não vive milagres. Por isso vive a mistério do adversário. Porque deixa de adorar a Deus para adorar as coisas fictícias paralelas. Porque Saul perdeu o reino? Porque aquele que entregou o reino para ele não tinha valor mais para ele. Até quando Deus entregou, tá bom. Até quando Deus está abrindo a porta, tá bom. Até quando Deus está suprindo a necessidade, tá bom. Agora eu não preciso mais para a igreja. Agora eu não preciso mais orar. Agora eu não jejuo. Agora eu não leio a Bíblia. Agora eu venho quando eu quero. Cuidado, cuidado. Uma hora a conta chega. E se a conta chegar, você não vai aguentar. Eu não vou aguentar. Então faça conforme Deus quer primeiro. Quando Saul perde o reinado, aí ele quer se voltar para Deus, aí é tarde. Deus já havia rejeitado. E cuidado, Deus ergue outro. Não vou te colocar, vou me colocar. Deus ergue outro no meu lugar, mesmo eu estando presente. Porque quem manda é Ele. Saul era rei, mas Deus já tinha ungido Davi. E Saul estava no reinado. Então cuidado. O fato de as portas estar abertas não quer dizer que é Deus que está abrindo. O fato do dinheiro estar vindo não quer dizer que é Deus que está mandando. Deus manda, Deus é o Deus de prosperidade e eu creio nisso. Deus é um Deus que abre a porta, Ele abre a porta. Mas se essa porta
e está te distanciando da presença de Deus, é a maior prova que não é Deus. Se o que você está vivendo está te distanciando da presença de Deus, não é Deus. Pode ser qualquer coisa, mas não é Deus. Porque Deus não quer que ninguém se aparta da presença dele. Davi agora então, ele vai e assume o reinado. E Davi olha para o povo e vê a necessidade daquilo que o povo precisava. A presença de Deus. Davi então, ele começa a entender: eu tenho que buscar a presença de Deus, porque sem a presença de Deus eu não reino, sem a presença de Deus não há vencer, sem a presença de Deus não tem batalha ganha. Então Davi agora ele se propõe em buscar a presença de Deus, porque Davi era um homem espiritual, era um homem que cultuava a Deus. Você está vendo a diferença de quem cultua e de quem não cultua? É um grande precipício. Quem não cultua, Saul, Deus manda matar, Saul fica com dó. Saul quer receber aquilo que Deus não deu para ele. Era para exterminar o povo inimigo, Saul quis tirar proveito. Escute, Deus para te abençoar não precisa da tua ajuda. Deus para te abençoar não precisa que você corra. Ele te abençoa porque Ele é Deus. O que eu tenho que fazer é correr atrás dele, eu tenho que ir atrás dele. Saul então ele quis, vamos supor, guardar uma reserva, guardou alguns animais, guardou, aleluia, o rei, e quando Samuel chega, Samuel ouve um barulho estranho. Espera aí, mas Deus mandou você exterminar. Sabe aquele crente que está com um pé na igreja e outro pé no mundo? Assim era Saul. Saul ainda não vivia pelo que Deus colocou o reinado. Vivia na autoridade que Deus pôs como rei, mas não servia a Deus como Deus queria. Cuidado. Estamos vivendo os benefícios de Deus, mas não queremos viver o dono do benefício. Estamos querendo viver a graça e a misericórdia de Deus, mas não estamos querendo viver com Ele, o dono da graça e da misericórdia. E agora Deus levanta um homem que é espiritual, o que para ele só o reinado, para ele só o título de rei, para ele só os servos não adiantava. Ele queria a presença de Deus, ele queria o poder de Deus, ele queria estar com Deus, aleluia, na vida dele, aleluia, literalmente, aleluia. E agora Davi então, aleluia, ele dá uma ordem, vai buscar, aleluia, a arca de Deus aonde ela estava. E repare, meus irmãos, que nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, por que a arca agora ela foi na casa deste homem? Quando Deus vai buscar a arca, quando Deus manda Davi buscar a arca, Davi então ouve, aleluia, o desejo e a vontade do Senhor. Davi então vai buscar a arca, e a arca quando está vindo, ela tem alguns, aleluia, infelizmente havia uma ordenança certa para trazer a arca, mas Davi, falta de experiência, Davi afoito por querer a presença de Deus, vai buscar a arca do Senhor no carro de bois. Não é os levitas que estão comandando, e por isso quando a arca está vindo, aleluia, acontece algo inesperável. A arca ela tomba, e um homem chamado Uzá, vendo a arca, que a arca está tombando, ele coloca as suas mãos para tentar segurar a arca, e a Bíblia diz que o fogo do Senhor consumiu a vida deste homem. Uzá, ele era sobrinho de Davi, filho de Abinadab. Ele não era levita, e para colocar a mão na arca, era necessário ter autoridade, era necessário ser levita, era necessário ser separado, e Uzá não era. Por isso Uzá, ele morre, porque ele vai colocar a mão aonde ele não devia. E isso, querido, é um grande perigo. Eu querer fazer aquilo que Deus não me colocou para fazer, eu querer fazer aquilo que eu quero. Às vezes nós somos pegados por esses equívocos, em querer fazer
aquilo que Deus não me ordenou a fazer. Todavia, nós temos que só fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Qual é o teu propósito? Eu faço o teu propósito. Qual é o meu propósito? Faço o meu propósito. O propósito de usar era apenas acompanhar, não era pôr a mão na arca, não era levar a arca. Por isso Deus o consumiu, e muitas pessoas estão morrendo porque não estão cumprindo o propósito de Deus. Quem não cumpre o propósito de Deus vai ficar pelo caminho. Quem não cumpre o propósito de Deus, infelizmente não vai chegar em lugar nenhum. Faça o que Deus lhe ordenou a fazer. Seja o que for a ordenança que Deus estabeleceu para a sua vida, faça com amor e temor. E às vezes, só o que Deus entregou para mim, diaconisa, parece que para mim não basta. Eu quero sempre fazer mais. Só que esse mais é por minha conta, não é por conta de Deus. Por isso que as coisas não acontecem. Porque eu tenho que fazer exatamente aquilo que Deus me ordenou. Nem um passo a menos, nem um passo a mais. Então, para nós entendermos, se Deus mandou eu ficar nesse quadrado, eu vou ficar nesse quadrado, para me continuar de pé, porque foi o que Deus determinou para a minha vida, porque senão eu vou causar dano para alguém, eu vou causar intriga para alguém, porque cada um de nós somos chamados para um propósito assim que Deus quis, não que nós quisemos. Então esse é um grande perigo, nós temos que entender. Se Uzá estivesse entendido que não era para ele pôr a mão na arca, daria tudo certo, ele não havia morrido. Mas quando nós colocamos a mão aonde não é para colocar, com certeza não viveremos bem. Agora então, Davi começa a se entristecer, porque o seu sobrinho havia morrido. Davi então ele larga a arca, no meio da jornada. E alguém vê uma casinha insignificante, uma casinha de tapeira, talvez um biquinho de luz, e os matos cobrindo. E alguém diz: vamos deixar a arca ali, o rei está triste, não tem como continuar, vamos voltar para Jerusalém e vamos deixar a arca aqui, até que tudo se coloca no seu devido lugar. E assim foi, levaram a arca na casa deste homem chamado Obed-edom, e a Bíblia vem dizer que 3 meses, tudo prosperou na casa daquele homem. Olha o contraposto da vida de Abinadab, que nada a arca fez para a vida dele. Por quê? Porque não deu valor à presença de Deus, não colocou a presença de Deus onde ela deveria estar, em primeiro lugar. Talvez Obed-edom, irmãos, numa casinha insignificante, talvez quando ele ficou sabendo o que é a presença de Deus, talvez ele jogou móveis para fora, talvez, porque talvez a casa era pequena, talvez colocou a arca no melhor lugar, ele deu a reverência devida para a arca, ele deu a reverência devida para a presença de Deus. Por isso que hoje nós vemos algumas pessoas que estão prosperando, estão caminhando, outras não. Por quê? Não é porque um é melhor que o outro, não. A diferença está na obediência, no temor a Deus. Essa é a grande diferença. Não é como Deus me trata, é como eu trato Deus. É o que Ele representa para mim. Porque para uns Deus representa tudo, mas já para outros não. É quando eu quiser, quando eu achar, quando eu precisar, eu venho buscar Ele. Deus não é fast food. Deus não é, aleluia, um garçom. Deus não é um menino de entrega, não. Deus não está ao meu prazer, não. É eu que tenho que estar o prazer de Deus, a vontade dEle. Por isso alguns vivem milagres e outros não. E o problema não está em Deus, o problema está em cada um de nós, que não reverenciamos Deus como Ele merece. Obed-edom, aleluia, talvez a casa dele, diaconisa Fernanda, era a pior daquele vilarejo, mas ela recebeu que a nação não tinha, a presença de Deus. E por certo, ele reverenciou, e a maior prova foi que a arca se manifestou dentro da casa dele. Obed significa servo, escravo. Edom, que vem dos edomitas, descendentes de Esaú. E além desse homem ser descendente de Esaú, esse homem morava na cidade de Gade, da onde vinha o gigante filisteu. Então talvez era um homem meio recriminado,
Mas Deus foi colocado na casa dele. E alguém então começa a passar por aquele vilarejo e ver algo acontecer. A Bíblia não diz, mas no meu pensamento, os matos foram podados, as hortas estão crescendo, a casa está sendo reformada, a família está crescendo, a casa agora é notada. E alguém rapidamente corre até o rei Davi e diz: Davi, a casa onde foi colocada a arca está sendo abençoada, está dando fruto. A casa agora está diferente. Por quê? Porque aonde está a presença de Deus, algo tem que acontecer. Aonde está a presença de Deus, irmãos, o inimigo não impera mais. Aonde está a presença de Deus, a fofoca não pode persistir. Aonde está a presença de Deus, o mal não pode subsistir. Aonde está a presença de Deus, tem que haver mudança, tem que haver mudança, tem que haver mudança. E houve na casa de Obed-edom, mesmo sendo uma casa não escolhida às vistas de muitos, mas Deus não se importa com o lugar, o importante é com quem está reverenciando o lugar. Você pode estar no calabouço como Jeremias, mas Deus ouvia a oração dele lá no calabouço, Deus ouvia a oração do apóstolo Paulo lá no cárcere, Deus ouvia a oração, aleluia, a oração dos homens, aleluia, quando estavam nos momentos mais cruciais. Deus ouviu a oração de Jonas, dentro das entranhas de um peixe. Eu quero te dizer que não importa o lugar, o importante é o que está dentro do lugar, que é você, como você está tratando Deus. Reconheça a grandeza de Deus, e Ele se mostrará sua glória no seu meio. E agora, Deus então abençoa a casa. E por que Deus abençoou? Por que Deus então agora abençoou a casa? Porque dentro da arca, estou finalizando, havia 3 tesouros. O primeiro tesouro da arca, a tábua da lei, que Deus entrega para Moisés em Êxodo capítulo 34. E é a lei dos mandamentos, que significa a nova aliança. Porque Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, e agora faz uma aliança, estabelece agora uma nova aliança. E essa nova aliança é Deus dizendo: eu sou contigo, agora eu estou no controle, agora eu vou fazer. E o segundo tesouro que estava dentro da arca era a vara de Arão. Em Números 17, a Bíblia narra o que aconteceu. Por Moisés escolher o seu irmão chamado Arão, houve-se murmuração no meio de Israel. E Deus então estabelece e diz para Moisés: de cada maioral, pega 12 varas, e sobre cada vara coloca o nome de cada tribo. Só que Deus faz uma exigência. Deus mandou escolher 12 varas, só nenhuma Ele fez uma exigência. Por isso que o culto é racional. Deus não vai falar com você do início ao fim. Deus fala com quem está atento. Deus fala com quem quer ouvir. Deus dá uma ordem: pegue 12, mas na de Arão coloca a tribo de Levi, somente na de Arão, e leva para dentro da tenda. E lá eu falarei, lá eu me mostrarei. Assim fez Moisés. Coloca as 12 varas, e no amanhecer Moisés vai tirando vara por vara. A vara que entrou é a vara que saiu sem mudança. Só que quando Moisés pega a vara de Arão, a vara estava florescida. A vara estava diferente. E só não estava florescida, a vara estava com fruto. Não adianta estar bem vestido, não adianta estar bem ornamentado, tem que dar fruto. O fruto simboliza crescência na presença de Deus. Agora então, Moisés traz a vara de Arão para todo Israel ver. E ali todos tiveram que se curvar, porque a vara representava: eu escolhi Arão.
eu separei Arão. O povo não queria, mas Deus escolheu. Então, a vara de Arão significava escolha e promessa. Porque quem escolhe é porque tem promessa. Então, o terceiro item, tesouro guardado dentro da arca, é um vaso com um pedaço do maná. E este maná está lá em Êxodo 16, versículo 4, que é quando Deus diz para os filhos de Israel: darei o maná para vocês a cada dia. Não precisa se preocupar com amanhã, porque amanhã darei de novo. Não precisa se ajuntar. O que Deus estava dizendo, o que simbolizava o vaso com o maná? Provisão. Deus proveu hoje na sua vida? Amanhã Ele vai prover de novo. Aleluia. Esse mês Deus proveu, o mês que vem Ele vai prover de novo. Aleluia. Hoje Ele está com você, amanhã Ele está de novo. Era isso que Deus estava dizendo. Ou seja, dentro da arca, a tauba, aleluia, os mandamentos, a aliança. Dentro da arca, a vara, a escolha e promessa. Dentro da arca, o pedaço de maná, a provisão de Deus. Deus está dizendo para a igreja dele nessa noite, aleluia: eu tenho uma aliança com vocês. Eu escolhi vocês, e quando eu escolho eu faço promessa. E além de escolher e fazer promessa, eu sou Deus da provisão. Não tema, não tema, eu vou prover. Eu escolhi, eu tenho aliança. Então nessa noite glorifique e exalte o nome daquele que te escolheu para o céu. Aleluias. Por isso nós temos que se alegrar. E em Jesus se resume tudo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É o pão de cada dia que você precisa. Jesus é a vara que nos escolheu e nos corrige e nos conduz como ovelha. E Jesus é a aliança própria de Deus para a nossa vida. Hoje nós não temos mais a arca, mas temos Jesus Cristo, porque Ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente no meio de vós. Eu estarei contigo no meio de vós. Então nessa noite não se esqueça que o Deus que te escolheu, aleluia. Por isso, meu irmão, eu não sei o que você vai fazer, mas corra atrás da presença de Deus. Eu não sei como você vai fazer, de que jeito você vai fazer, ou de que jeito você vai agir, mas eu te aconselho: reaja e vai à presença de Deus. Busque a presença do Senhor, porque a presença de Deus restabelece, a presença de Deus traz cura, a presença de Deus traz mudança, a presença de Deus traz convicção, a presença de Deus traz salvação, a presença de Deus traz libertação. Então nessa noite eu profetizo na tua vida, eu profetizo na sua casa, como na casa de Obed-Edom, não foi só ele, mas toda a casa foi mudada, transformada pelo poder da presença de Deus. Recebe aí no teu lugar, recebe aí a presença do Altíssimo, a presença do Todo-Poderoso. A tua descendência será uma bênção, a tua casa será uma bênção, a tua vida será uma bênção em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Saia daqui carregando a presença de Deus. Eu não costumo dizer isso, mas bata no seu peito e diga: eu tenho a presença de Deus. E quem teme a presença de Deus não teme o mal. Quem teme a presença de Deus não teme o amanhã. Porque a presença de Deus, ela vai fazer você continuar. Ela vai fazer você prosseguir. A presença de Deus, meu irmão, ela inibe os adversários. A presença de Deus fez com que Davi pegasse a ovelha da boca do urso, da boca do leão. A ovelha com certeza estava morta, mas aquilo que Deus deu para Davi, Davi não entrega. Davi não entrega mesmo morta. Ele não entregou a ovelha. Então não entregue nada que Deus te deu. Não entregue nada. A ovelha já estava entregue ao urso, ao leão. Mas Davi, aquilo que Deus me deu ninguém leva. Mesmo morta eu quero ela, porque é minha. Não entregue o que Deus te deu. Ainda que você tenha que vencer a sua família, ainda que você tenha que vencer qualquer coisa que está ao seu redor, não entregue.
permaneça no seu propósito, porque fiel é aquele que te prometeu, ele vai te sustentar até o fim da vida, amém? Aplauda o Senhor com alegria, em nome de Jesus, glória a Deus.